Olá, o meu nome é Cassiana, eu sou enfermeira e uma das organizadoras do livro e agora, então, do curso Segurança do Paciente em Serviços de Diálise. Hoje a gente vai dar seguimento ao nosso curso, então, com a segunda aula, que tem como título o Programa Nacional de Segurança do Paciente em Serviços de Diálise. A gente não tem conflito de interesse, então, e aqui a gente declara isso. E o que a gente imaginou, então, para esses 20, 25 minutos de apresentação, é abordar um pouco mais o que já foi discutido e apresentado naquela primeira aula, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com uma ênfase na resolução número 36, que é a resolução que regulamenta, então, as ações de segurança do paciente nos serviços de saúde, enfatizando as questões relacionadas à cultura de segurança do paciente e as ações para uma prática assistencial segura, que englobam aí a construção e criação dos núcleos de segurança do paciente dentro das instituições de saúde, os protocolos de segurança do paciente, os planos locais que cada instituição de saúde deve elaborar para uma assistência segura, como a gente orienta e regulamenta um sistema de notificação de incidentes e finalizamos a nossa aula, então, apresentando de que forma a gente faz a notificação dos eventos adversos aqui no nosso país. Então, embora o assunto segurança do paciente seja um assunto discutido já desde o final de 99, início do ano 2000, com aquele relatório Errar é Humano, aqui no nosso país, isso de fato se deu a partir da publicação da portaria 529, no dia 1º de abril de 2013. Essa portaria, então, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E esse Programa Nacional de Segurança do Paciente tem 4 eixos de atuação. O primeiro deles, com uma ênfase basicamente para as instituições de saúde, que seria o estímulo a uma prática assistencial segura. O segundo eixo desse programa é o envolvimento do cidadão na sua segurança, e aí eu chamo a atenção para os serviços de diálise como sendo uma das especialidades em que mais os pacientes estão envolvidos no seu cuidado, sem dúvida nenhuma. E, além disso, o terceiro e o 4 item, ou eixos desse programa nacional, seria a inclusão do tema segurança do paciente na formação, tanto de nível técnico quanto de nível superior para todos os cursos da área da saúde, e o incremento, então, da pesquisa acerca desse tema, disseminando, então, o conhecimento sobre esse assunto. Na sequência dessa portaria, foi publicado em julho também de 2013 a resolução número 36, que institui e orienta as práticas de segurança do paciente nos serviços de saúde. E são 3 pontos que a gente precisa chamar atenção nessa resolução. O primeiro deles é que todos os serviços de saúde precisam constituir núcleos de segurança do paciente. O segundo ponto, a implantação de protocolos básicos para a segurança do paciente e que essas instituições tenham um sistema de notificação interna para os seus incidentes. A Anvisa publicou esse documento, que é um documento de referência para a implantação do Programa Nacional. Esse material está disponível para download, né? Ele é gratuito, então qualquer profissional ou qualquer pessoa pode acessar o site da Anvisa e baixar esse documento, e ele orienta, então, né, todo o nosso Programa Nacional para a Segurança do Paciente. Obviamente que a gente não teria condições de abordar, né, todo esse material, então a gente vai dar uma ênfase a partir de agora para o capítulo número 5 e o capítulo número 6, então, falando de cultura de segurança do paciente, e dos eixos do Programa Nacional, a gente aborda, então, o estímulo a uma prática assistencial segura. Mas recomendo a leitura desse material, né, para aprofundar, então, o conhecimento acerca deste tema. Quando a gente fala em cultura pela segurança do paciente, a gente está falando de algo que é construído, é algo buscado ao longo do tempo. Uma instituição que tem uma cultura de segurança do paciente fortalecida é uma instituição onde todo mundo que trabalha lá,
né, assume responsabilidade pela sua segurança, pela segurança dos seus colegas, dos pacientes e familiares. É uma instituição que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. Uma instituição que tem uma cultura de segurança do paciente fortalecida, ela quer saber quais são os seus problemas, quais são os erros que acontecem. Então, ela encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança do paciente. E é uma instituição que, quando acontece algum incidente, ela vai promover o aprendizado organizacional a partir da ocorrência desse incidente, ou seja, todo mundo vai aprender a partir desse erro. E é uma instituição que tem uma cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança do paciente. O que a gente vê nas instituições, não só do país, mas no mundo inteiro, é que a gente tem uma cultura ainda bastante punitiva nos serviços de saúde. Então, os profissionais têm medo de falar que erraram, é difícil a gente assumir, né, que se cometeu uma falha e que muitas vezes essa falha pode ter acarretado num dano ao paciente, e a gente precisa desmistificar e romper com esse paradigma e, de fato, buscar uma cultura pela segurança nas instituições de saúde. Isso não é uma tarefa fácil, né, porque a gente precisa mudar a maneira de enxergar esse erro, e no momento que a gente começa a compreender a teoria do queijo suíço proposto por James Reason, a gente passa a abordar a questão do erro ou da falha não relacionada única e exclusivamente àquele profissional lá da ponta que cometeu o erro, mas a gente passa a enxergar esse erro de uma forma sistêmica e compreender que, na verdade, quando acontece uma falha, sucessivas barreiras foram rompidas para que essa falha acontecesse. E que, na verdade, essas falhas, elas são falhas, obviamente, ativas, né, que são atos lá da ponta daquele profissional que está envolvido naquele cuidado e que muitas vezes ele vai cometer um erro porque ele se enganou, né, porque ele trocou, porque ele estava cansado, ou muitas vezes, né, porque esse profissional cometeu alguma violação. Isso pode, né, acontecer também, e nessas situações precisa haver uma responsabilização. Mas além das falhas ativas, se a gente quiser mudar a cultura pela segurança do paciente dentro das nossas instituições, a gente precisa enxergar as falhas latentes dos nossos sistemas. As falhas latentes são aquelas situações em que os profissionais acabam sendo, assumindo aquele erro, acabam falhando em decorrência de decisões anteriores, ou seja, falhas de supervisão, dimensionamento inadequado, um ambiente de trabalho estressante, ou seja, são os fatores organizacionais que, por alguma forma ou outra, acabam contribuindo para a ocorrência daquele erro. Então, se a gente quiser mudar a cultura punitiva hoje nas instituições de saúde, a gente tem que deixar de olhar única e exclusivamente para as falhas relacionadas ao profissional e passar a enxergar as falhas relacionadas ao nosso sistema. E aí a gente tem 6 grandes mudanças, né, na busca dessa cultura de segurança. Primeiro, o que eu acabei de falar, é mudar a busca dos erros como falhas individuais e compreender, então, essas falhas de sistema. É a gente passar de um ambiente punitivo para uma cultura de fato justa, ou seja, a gente precisa diferenciar aqueles trabalhadores, né, que cometeram os erros, daqueles que têm um comportamento imprudente, né? Então, nessas situações em que se identifica negligência, imprudência, má prática, isso precisa ser responsabilizado. Mas a maioria dos erros que acontecem na nossa área da saúde, uma troca de medicamentos, por exemplo, o profissional não teve a intenção de causar aquele dano. Foi uma série de barreiras, né, que falharam e que acabou acontecendo aquele erro. Mudar do sigilo para transparência, então a gente precisa criar ambientes dentro das organizações de saúde em que o profissional consiga falar sem medo da punição, que seja um ambiente adequado, que seja um ambiente seguro, né, e que se fale mais sobre os erros dentro do sistema.
O cuidado tem que deixar de ser centrado no médico para ser centrado no paciente, isso é uma busca constante, né? E mudar os modelos de cuidados baseados na excelência do desempenho individual e independente para modelos de cuidados realizados por equipe multiprofissional, né, independente, colaborativo e interprofissional. E aí, de novo, eu chamo a atenção para a área de diálise, que é uma área em que a gente vê, né, uma construção multidisciplinar para assistência dos pacientes. E compreender, então, que esse processo ele é universal e recíproco, né? Essa mudança cultural é da alta direção para a base, é da base para a alta direção, é um movimento constante, então, na busca dessa mudança cultural. Agora a gente vai abordar as questões relacionadas ao capítulo 5, que é uma prática assistencial segura, onde a gente vai falar sobre os núcleos de segurança do paciente, os protocolos de segurança do paciente, os planos locais, como deve ser um sistema de notificação e o sistema de notificação de eventos adversos, então, no nosso país. Então, para a implantação dos núcleos de segurança do paciente, a Anvisa também lançou esse material que está disponível para download e que ele dá as diretrizes, né, de como esse time deve se comportar dentro das instituições de saúde. O ideal é que seja composto por uma equipe multiprofissional, que tenham reuniões regulares, né, e que a segurança do paciente seja discutida nas reuniões desses grupos. Importante salientar que, embora isso seja uma obrigatoriedade desde 2013, a gente ainda tem no nosso país vários serviços e instituições de saúde que não têm os núcleos de segurança do paciente constituído. Então, isso é obrigatório hoje, né? Os serviços devem constituir e devem fazer o seu cadastro junto ao site da Anvisa. As atribuições do núcleo de segurança do paciente, então, são promover as ações integradas, então, de gestão de risco nos serviços de saúde, desenvolver as ações, então, de forma integrada e articulada, promover mecanismos para identificar e avaliar as não conformidades, né, relacionadas à segurança do paciente, elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o programa de segurança do paciente, que é um documento que deve ser elaborado por esse núcleo, então, e que vai descrever todas as ações de segurança do paciente nesta instituição. O núcleo de segurança deve acompanhar as ações vinculadas, então, ao programa, implantar e gerenciar os protocolos de segurança do paciente, estabelecer barreiras de prevenção nos serviços de saúde, promover a capacitação dos profissionais, analisar e avaliar os dados dos incidentes e eventos adversos decorrentes, então, da assistência prestada. Uma atividade bastante importante é compartilhar e divulgar esses resultados, então, com a direção e com os demais membros da instituição, e notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, os eventos, então, decorrentes da prestação do serviço, manter sob guarda, porque em algumas situações a vigilância sanitária pode solicitar a investigação de algum evento adverso, e acompanhar os alertas sanitários, então, e dar os encaminhamentos. Gostaria de deixar claro também uma questão que pode surgir dúvidas, né? Em serviços de diálise, muitas vezes esses serviços estão dentro das instituições de saúde ou dentro dos hospitais. Se a clínica de diálise faz parte do hospital, a clínica de diálise não necessariamente precisa ter um núcleo de segurança do paciente constituído. É importante que alguém da clínica participe do núcleo de segurança do paciente da instituição. Agora, se é um serviço ambulatorial, um serviço terceirizado que não faz parte da instituição hospitalar, esse serviço precisa criar o seu próprio núcleo de segurança do paciente, cadastrar no site da Anvisa e fazer as notificações relacionadas, então, aos eventos adversos. Esses são os protocolos, então,
que são considerados componentes obrigatórios dos planos locais de segurança do paciente. Esses protocolos, eles foram criados, então, a partir das metas internacionais de segurança do paciente e da Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, e, na verdade, são 6, mas são 7 metas de segurança. A primeira delas é identificar corretamente os pacientes, melhorar a comunicação entre os profissionais, melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. A quarta meta é assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Mas a gente aqui também pode associar essa meta com o procedimento de diálise. Higienizar as mãos. E a sexta meta, né, que na verdade fala de 2 pontos importantes: reduzir o risco de quedas e reduzir o risco de lesão por pressão dentro das instituições. Vou salientar que a gente vai discutir, então, e vai abordar esses protocolos na nossa aula número 4. E os planos locais de segurança do paciente, então, que eu mencionei anteriormente. Todo serviço deve elaborar um documento, então, estabelecendo as estratégias e ações de gestão de risco. Então, o núcleo de segurança do paciente é o órgão dentro do serviço responsável, então, pela elaboração desse documento. E é importante que nesse documento sejam descritos todos esses itens. De que forma os eventos, então, são identificados, analisados, né, avaliados e monitorados, como acontece a integração dos diferentes processos de gestão de risco nos serviços de saúde, de que forma ou como os protocolos mencionados anteriormente são estabelecidos, né? Então, eles devem estar descritos e com indicador de monitoramento. Quais são as ações para segurança no uso de equipamentos e materiais? E aí, de novo, a questão da diálise, de que forma as máquinas, então, como a gente garante segurança, né, manutenção preventiva, manutenção corretiva desses equipamentos, o registro adequado do uso de órtese e prótese, né, se for o caso, prevenção e controle de eventos adversos, né, então, como é feito esse gerenciamento, a questão da terapia nutricional e parenteral, o estímulo do paciente, dos familiares na assistência, e aí, de novo, a diálise tem um papel importante. O paciente que faz diálise é um paciente, em geral, bastante comprometido e envolvido no seu cuidado, e de que forma, então, esse serviço promove um ambiente seguro. Então, todos esses pontos precisam estar descritos nesse documento, então, elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente. Todo serviço, né, deve estabelecer um sistema interno de notificação dos seus incidentes, né, e é importante que esse sistema, ele seja não punitivo. As pessoas precisam compreender que elas vão notificar um incidente e elas não vão ser punidas pela notificação desse incidente, né, de preferência que ele seja confidencial, independente. Esse sistema precisa promover o feedback, ele deve ser orientado para a solução dos problemas, né, notificados, e as organizações precisam responder às mudanças sugeridas a partir das investigações, né, e dos planos que surgem a partir desse processo. Também a gente vai dar mais detalhes, né, sobre o sistema de notificação dos incidentes na nossa aula número 5, onde a gente vai focar bem a questão desse sistema de notificação. O sistema, ele pode ser informatizado ou manual, o sistema pode ser anônimo ou aberto, pode ser de forma ativa ou passiva, e isso vai depender de acordo com as características da instituição e do nível de maturidade organizacional, então, que essa instituição tem. Mas reforço a importância desse processo na construção, então, de uma cultura de segurança do paciente. Então, todo serviço deve elaborar uma forma ou estabelecer um mecanismo interno de notificação desses incidentes. A partir dessa notificação, da investigação e do tratamento desses incidentes, o último passo a se fazer é notificar esses eventos no sistema Notivisa.
né? O Brasil hoje, então, a partir do Programa Nacional, estabelece como obrigatório essa notificação. Então, todos os eventos adversos devem ser notificados no site da Anvisa. Disponibilizo aqui o link, então. Chamo atenção para que os eventos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas. E apenas para salientar, específico nos serviços de diálise, a gente tem o FormSUS, né, que é uma ferramenta utilizada no nosso país, então, para notificação dos indicadores relacionados à infecção, mortalidade e internação dos pacientes dialíticos. Então, os serviços de diálise têm que, obrigatoriamente, fazer a notificação dos seus eventos adversos pelo Notivisa e, paralelo a isso, os indicadores, que também serão abordados ao longo desse curso no FormSUS. Então, gente, de forma bastante breve, né, a gente ministra essa aula, então, dando uma ênfase no Programa Nacional de Segurança do Paciente, abordando os pontos principais do nosso Programa Nacional, e espero vocês, então, na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção, sigam estudando os materiais que a gente vai estar mandando para vocês, e qualquer dúvida a gente está à disposição.